Te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que se faz presente em todo o tempo em nossas vidas, ó Pai. O Senhor não nos desampara, não nos abandona. E em Ti, ó Deus, nós temos, ó Pai, o grande privilégio, ó Pai, de sermos amigos, ó Pai do Senhor, Deus, considerados como alguém de perto, considerados, ó Pai, como alguém íntimo, ó Pai, alguém em qual nós podemos, ó Pai, nos aproximar, ó Deus, e não ter reservas, não esconder nada, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por podermos declarar, ó Pai, que temos o Senhor como um grande amigo, aquele que está conosco nos bons e também nos maus momentos, aquele que nós podemos, ó Pai, clamar, aquele que nós podemos, ó Pai, solicitar, aquele que nós podemos, ó Deus, pedir, aquele, ó Pai, que em tudo nós podemos confiar. Ó Deus, essa é uma grande graça que nós recebemos do Senhor. Obrigado por esse privilégio, e que nós, ó Deus, também possamos honrar, ó Pai, esse privilégio também, ó Deus, nos portando, conduzindo a nossa vida, o nosso modo de andar, como alguém que merece essa grande amizade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queremos saudar a você que está conosco, nos acompanhando nesta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Temos hoje uma palavra muito oportuna para as nossas vidas, tratando de um tema muito importante: liberdade das amarras da consciência. A nossa consciência fica prisioneira de amarras por causa do pecado que tenazmente nos assedia. Então, a mais ampla consideração da vida cristã genuína passa por uma libertação das amarras, da prisão, da consciência pesada, da culpa, da dor interna. Por isso, nós aprendemos com Davi, no Salmo 51, quando ele, depois de passar por um momento de desobediência, ele se arrepende e ele se liberta das suas amarras, dizendo a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás puro no teu julgar. E eu nasci na iniquidade. E o salmista então continua dizendo da sua dor interna, da sua consciência pesada, do amargurar do seu coração diante da santidade de Deus. Oxalá que nós, no tempo que nós estamos vivendo, quando temos esse tempo de perceber o que a vida nos apresenta, a finitude, a nossa limitação, que nós possamos também chegar para Deus numa espiritualidade autêntica e dizer que nós somos necessitados da graça, do perdão, da misericórdia de Deus, e que o nosso pecado, que nos afasta de Deus, sendo lavado no sangue do Cordeiro, possa nos aproximar de Deus, para vivermos de maneira agradável diante do Senhor. Não podemos viver na escravidão do pecado. Precisamos da libertação, da graça de Deus. Sermos libertos das amarras do pecado só se torna real quando nós passamos pela nova conversão, pelo novo nascimento, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Em segundo lugar, nós temos a nossa maneira de agir baseado no ensino bíblico acerca de
nos libertar de todas as amarras. Então, depois que nós recebemos a graça da salvação e somos libertos das amarras do pecado, nós passamos a viver uma vida de obediência neste mundo que é o universo sobrenatural de Deus, onde Deus trabalha para que todas as coisas criadas sejam para a glória e louvor do seu nome. Como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, não há linguagem, não há palavra, deles não se ouve nenhum som, mas por toda parte, por todas as manifestações da natureza, nós vemos a glória de Deus, o manifestar do poder de Deus, desse Deus que nos ama, desse Deus que cuida de nós. E tudo isto é reconhecido por aqueles que passam pela salvação que Jesus trouxe para a vida de todos nós. Então a Bíblia nos ensina a viver uma nova experiência, um novo relacionamento com o nosso Criador, quando nós confessamos a Jesus Cristo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração crê, e aí então nós passamos a viver uma vida na dependência de Deus, agradando a Deus. É importante nós pensarmos nesse Deus pessoal, que nos ama, que cuida de nós, que ao mesmo tempo que Ele é o Deus infinito, soberano, Criador dos céus e da terra, Ele também se preocupa conosco, Ele está presente entre nós, como Ele esteve presente desde o início, junto com o Pai e o Espírito Santo, na criação da terra e de todos os seres existentes, de forma especial, cada um de nós. Como diz o apóstolo João, no seu capítulo 1 do seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Cristo Verbo, o Cristo Palavra, o Cristo vivo e Criador e sustentador de todas as coisas, presente para nos abençoar, para cuidar de nós. Nós também precisamos pensar no problema básico da espécie humana, que consiste em pecado e culpa. Pecado e culpa vieram a fazer parte da vida do ser humano, e então este momento em que nós vivemos nessa terra é um tempo e um momento voltado para uma culpa moral, não apenas um sentimento, mas uma culpa verdadeira, porque pecamos contra Deus que é santo, e Ele nos pede vida de santidade. A Bíblia fala da libertação dos laços do pecado, e isso não é uma coisa ilusória, é algo que traz paz ao nosso coração, quando a nossa consciência está em paz, quando nós podemos viver em paz conosco mesmo, em paz com as pessoas que estão à nossa volta e, acima de tudo, em paz com as pessoas, com o próprio Deus, com o próprio Criador. As amarras da consciência só são desatadas por confissão, por perdão. Se nós não nos voltarmos para o Senhor que nos perdoa, que levou sobre si as nossas culpas, que morreu por nós na cruz do Calvário, nós temos um sofrimento, como o próprio salmista diz no Salmo 32, no verso 3, enquanto calei envelheceram os meus ossos envelhecidos por causa do amargor do viver, um viver longe do Criador, um viver fora do propósito de Deus para a nossa vida.
Perfeccionismo teológico não existe. Nós não vamos ser 100% perfeitos, mas o nosso alvo é buscar a Deus todo dia, conhecer a Deus mais e mais, viver para Deus, para nos livrar das amarras da nossa consciência, para que a santidade invada a nossa vida, para que o fardo que pesa sobre a nossa alma caia por terra e que nós possamos verdadeiramente viver em sintonia, em harmonia com Deus, com a natureza, com as pessoas que estão à nossa volta, vivendo uma vida de espiritualidade verdadeira, que é um conhecimento da palavra de Deus, do projeto de Deus para a vida de cada um de nós. A Bíblia é sempre realista e não romântica. É importante que nós pensemos que quando fala do nosso homem interior e desse Deus que cuida de nós, tem uma palavra em que nós abrimos o nosso coração diante do Todo-Poderoso, do nosso Criador, do nosso Senhor, reconhecendo que Ele tem a solução para as nossas vidas, e nós podemos dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há um caminho de volta, há uma possibilidade de vivermos uma vida que verdadeiramente agrada a Deus e que traz benefícios para o nosso viver cotidiano. O sangue de Cristo, a obra que o Cordeiro de Deus realizou, a obra que Cristo consumou uma vez por todas na cruz, no espaço e no tempo, na história, é algo que nós podemos tomar posse para nos trazer razão de viver, nos trazer uma vida que verdadeiramente traz o projeto de Deus de volta para o nosso viver. Ninguém é justificado, se torna cristão, enquanto não reconhece que é pecador e que precisa da graça perdoadora de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos na palavra de Deus, no Evangelho, melhor, na primeira epístola de João, no capítulo 1, diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, nós precisamos tratar com o nosso pecado de forma específica e não generalizada. Se você tem um problema em casa, precisa ser resolvido em casa. Se é no trabalho, precisa ser resolvido. Precisamos resolver os conflitos, perdoar, ser perdoado, ministrar perdão, ter coração aberto para receber perdão. Não pode haver recuperação sem arrependimento e sem confissão feita diretamente a Deus. Precisamos voltar para o Senhor em arrependimento e fé, para termos liberdade, tranquilidade na nossa consciência,
de que nós estamos dentro da vontade de Deus para o nosso viver diário. O homem sofre separação primeiro de Deus. O pecado nos separa de Deus. Depois de si mesmo. Nós entramos em conflito com a gente mesmo quando não confessamos o nosso pecado, quando dizemos que não temos pecado. Entramos numa discordância com Deus, com a palavra de Deus, com tudo que a própria natureza nos ensina. E também, por último, nós entramos em dificuldade com o nosso semelhante, porque nós vivemos em guerra e não em paz. O sangue de Cristo nos liberta das amarras do pecado. Quando Cristo voltar, tudo será perfeito. Ele vai fazer para nós novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde não mais lidamos com as categorias, com os valores, com as dificuldades, com os problemas que nós vivemos neste mundo, onde nós teremos uma vida na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas precisamos desde já buscar a santidade, desde já viver para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Que seja assim na vida de todos nós. Que Ele nos abençoe e que nós sejamos libertos de todas as amarras, pelo sangue do Cordeiro, que nos lava de todo o pecado. Oremos. Senhor Jesus, precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça perdoadora. Precisamos que o Senhor nos lave de todo o pecado. Que o Senhor nos faça viver em santidade, em obediência à Tua palavra, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.